Boa tarde a todos que estão aqui do Brasil, boa noite aos que estão em Portugal. O tema da minha apresentação de hoje é sobre a origem da propriedade romana na obra de Pietro Bonfanti. E, enquanto introdução, vamos passar por algumas explicações iniciais sobre o porquê dessa apresentação, né? O objetivo dela, a relevância dela e as fontes utilizadas. O objetivo, né? Por que estudar a origem da propriedade, né? Enquanto um objetivo geral dessa apresentação, excluindo especificamente o Bonfanti. O estudo da origem do direito de propriedade não é meramente uma curiosidade histórica. Ele não explica tão somente em termos de origem, né, esse fetiche pela origem das coisas que a historiografia frequentemente tem, aonde está, da onde veio o direito atual, mas, sobretudo, tem a possibilidade de esclarecer vários dos institutos modernos atinentes à propriedade e, por excelência, o próprio Instituto do Direito de Propriedade. É muito comum na modernidade, isso não só na ciência do direito, pensar os conceitos jurídicos e os institutos modernos como um fruto da racionalidade moderna ou como uma invenção dos pandetistas ou de outros juristas do século XIX, do século XX, uma superação do passado. Entretanto, quanto mais estudamos o direito de propriedade, mais fica claro que, atualmente, várias das contradições que nós encontramos, sobretudo na relação entre propriedade e função social da propriedade, podem ser melhor compreendidos se soubermos quais são as origens do direito de propriedade no direito romano, que é, afinal de contas, a base histórica da família jurídica nossa, né, do Brasil e de Portugal. Então, essa é a relevância do estudo da origem do direito de propriedade em Roma. Agora, por que estudá-la em Pietro Bonfanti? Esse jurista notabilizou-se, sobretudo, em suas obras sobre direitos reais, né? O seu segundo volume do curso é famosíssimo nesse tema. Por que estudar o direito de propriedade em Pietro Bonfanti? A parte dele ser muito famoso pelos seus escritos sobre direitos reais, ele tem uma teoria bem particular dele e muito seguida por outros autores, criticada por outros autores, que é sobre a origem do direito de propriedade. É um pouco inovadora, né? Eu pretendo mostrar ao final que não é tão inovador assim, mas, acima de tudo, tem um mérito sistemático e conglobante muito grande, no sentido de ir a fundo nas razões do porquê ele acha que essa é a origem da propriedade e relacionar isso com vários outros institutos do direito romano de maneira sistemática. Então, compreender o que um Bonfanti diz sobre a propriedade romana é um ótimo caminho e um ótimo primeiro passo no estudo desse tema em geral. Quanto às fontes, eu me servi de 3 livros principais. É claro que tem outros escritos separados deles, mas eu penso que esses são os principais e também de mais fácil acesso. O primeiro de todos, o seu curso de Direito Romano, tomo 2, que até estou aqui em mãos, tomo 2, parte 1, cujo subtítulo é La Proprietà. A edição que eu utilizei e da onde eu tirarei as citações feitas ao longo da apresentação é de Milão, Adilfré, 1966. A segunda obra, de um pouco menor importância, é o Diritto Romano, que eu utilizei a edição de Florença, dos Fratelli Camelli, de 1900. E, finalmente, uma obra um pouco mais antiga e menos conhecida, mas sobre esse tema muito mais importante, que é a Res Mancipi e Nec Mancipi, o primeiro estudo profundo e sistemático desse instituto, na minha opinião, que eu utilizei a versão feita em Roma, pela tipografia della Câmara dei Deputati, 1888, e ela está impressa em 2 volumes. Pois bem, feita essas introduções, vamos para algumas considerações metodológicas. Como que se investigava a origem do direito de propriedade antes de Bonfanti? Um grande exemplo disso está em Ehring,
que via tanto o problema da res mancip e nec mancip. Veremos a seguir que esse instituto diz muito sobre a origem do direito de propriedade em Roma, mas ainda chegaremos nesse ponto. Pois bem, Ehring via tanto a origem desse instituto, dessa categoria de coisas, como a origem da propriedade em si, como um campo de muito difícil estudo. Até aí é uma communis opinion, mas ele ia além. Ele dizia que é um campo insondável. E, especificamente, quanto a res mancip e nec mancip, portanto, que é meramente especulativa pela carência de fontes sobre esse tema, ainda classificou essa categoria como o inimigo do direito romano, né? No caso, para a ciência jurídica de sua época, por oferecer poucos meios metodologicamente rigorosos para seu estudo. Mas nem todos os juristas, antes de Bonfante, eram tão pessimistas assim quanto a esse estudo. Um outro, que é uma fonte muito recorrente nos escritos de Bonfante sobre propriedade, o Summerman, escreveu uma obra bem famosa sobre os direitos da antiguidade, não especificamente necessariamente sobre Roma, utilizava um método que ele chamava mesmo de jurisprudência comparada, que não é nada mais nada menos do que um método mutatis mutandis de direito comparado aportado para a Idade Antiga. Então, compara esses institutos semelhantes de outros povos da mesma época para melhor compreender, seja em senso direto, seja contrário senso, o que quer dizer certas categorizações do direito romano e a própria natureza da origem da propriedade romana. O que Bonfante aporta de novo nisso aí? Primeiramente, ele ataca esses dois métodos. No caso, não só o método da jurisprudência comparada, como um método histórico, um método puramente histórico, que vai além das fontes jurídicas. Pega textos, por exemplo, de tradição poética, epopeias e outras fontes, puramente da ciência da história e não exatamente da ciência do direito. Ele diz que esses dois métodos podem aportar às discussões somente em induções fracas, né? O que hoje, em termos lógicos, nós chamaríamos de indução fraca. Ou seja, em termos práticos, especulações, que podem servir para ilustrar certas conclusões retiradas cientificamente e rigorosamente de certas premissas, mas não para ser sua prova final e muito menos para ser o único método empregado. O que ele coloca no lugar, então? O que o Bonfante considera que é o verdadeiro método do estudo da ciência? É o que ele chama de método naturalístico, e esse é o nome que ele dá. O método naturalístico se qualifica enquanto o estudo do direito, através das próprias fontes jurídicas que nos chegaram, sobretudo a partir das normas de ius singulare, ou seja, de direito singular, daquelas normas feitas para situações muito específicas, para grupos de pessoas muito específicos e não enquanto norma geral aplicável a todos. Por que através do ius singulare? Porque essas normas, por serem específicas de um grupo, geralmente são diferentes das demais. E não somente, e ao invés delas significarem tão somente uma tutela diferente para determinada categoria, ou um movimento incipiente que está começando agora e depois se tornará a regra geral, pode também significar um resquício do que era a regra geral antes e foi suplantado. Nesse mesmo sentido, lerei uma transcrição que eu fiz do curso, nas páginas 228 a 229. Para pesquisar o documento do passado na análise dos institutos, nós devemos pesquisar os princípios menos adequados às funções atuais e reconstruir-lhes até a sua inteira eficácia, eliminando as derrogações históricas, isto é, as regras que se sucederam em época histórica para limitar-lhes a eficácia e, às vezes, para destruir-lhes em sua substância. São princípios que se resumem frequentemente na categoria das assim chamadas normas de direito singular, porque o direito singular, enquanto em alguns casos é indício de um movimento em direção ao futuro, em outros é o resíduo ou a sobrevivência esterilizada do passado, onde o estudo das normas de direito singular é particularmente instrutivo do ponto de vista histórico. A rigor, esse método naturalístico dele nada mais é que uma interpretação histórica das fontes, diacrônica,
buscando, com certo rigor dedutivo, mas não tão dedutivo quanto o próprio Bonfante defende, encontrar o que seria a versão anterior do direito com base nas exceções atuais do direito. É mais ou menos parecido com certos métodos para estudo histórico das línguas e reconstrução de línguas já extintas que não nos deixaram nenhum registro escrito. Parece algo um pouco complicado, o próprio Bonfante coloca muita fé nisso, né? Ao atacar o método da jurisprudência comparada e o método histórico como puramente indutivos, ele parece sugerir que o seu método é dedutivo, mas, ao final de contas, como só em acontecer na esmagadora maior parte das vezes em ciência, não se trata de dedução, mas sim de indução. Mas, enfim, as críticas eu deixarei para o final da apresentação. Vamos continuar aqui na esteira do próprio Bonfante. Pensar sobre, a propósito, sobre isso, enquanto eu for passando o ponto de vista dele, passando as próprias críticas que ele tece às opiniões contrárias a ele, por vezes eu coloco críticas minhas ou relaciono com opiniões de outros autores. Neste caso, eu falarei explicitamente que se trata de uma crítica minha. Quando eu não mencionar se trata de uma crítica minha, é a própria oposição de Bonfante. Continuando aqui. Anteriormente, sobretudo antes de Bonfante, existia uma chamada, o que nós poderíamos chamar de lei universal, para explicar o surgimento da propriedade, não só em Roma, porquanto seja uma lei universal, que é a lei da propriedade coletiva originária, em que antes, no Estado, ou no começo da cidade, mas sobretudo pré-citadino, o Estado possuía todas as propriedades, ou todo mundo possuía em comum todas as propriedades, antes mesmo do Estado, e depois vai se tornando propriedade privada. Essa teoria foi fortemente baseada, primeiro, em observação atual do quê? Dos povos menos civilizados, que se encontram no que a gente poderia chamar, por exemplo, de paleolítico, como, por exemplo, são certos povos indígenas, pela classificação de como chamaríamos tecnologicamente o paleolítico. E observando o seu regime de propriedade, tanto em várias partes do mundo, como no que nos chegou de tradição histórica sobre o que era propriedade no passado, tendemos a pensar, sobretudo a propriedade germânica, que passou por esse fenômeno, tendemos a observar que a propriedade originária sempre foi coletiva e, portanto, a propriedade originária romana também era coletiva. Bonfante se opõe fortemente a essa tese, mas não só ele. Depois da vigência, da hegemonia da lei universal da propriedade coletiva, vários autores começaram a contestar essa visão, sobretudo na segunda metade do século XIX, metade e segunda metade do século XIX, com a pujança ideológica do liberalismo. Só que a crítica foi para um radicalismo oposto. Ao invés de encontrar um meio termo ou procurar não criar leis universais, passou a negar em absoluto a existência de propriedades coletivas originárias. O Bonfante reconhece que essa crítica é exagerada, porque enquanto, mesmo nas sociedades mais primitivas, certos bens sejam sempre de propriedade individual, como, por exemplo, as armas, as roupas, certas categorias de escravos, a propriedade fundiária parece, e sublinha aí o parece sempre ser coletiva em seu estágio original. Então, não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Parece haver um meio termo nisso daí. E ele parte dessa premissa para a análise dele da origem da propriedade romana. Outro ponto interessante a se notar é que esse ponto extremamente primitivo, em que se aplicaria uma lei universal ou outra lei universal, é de fato muito primitivo na história. Então, se dá no primeiro momento que as pessoas começam a se organizar em sociedades um pouco mais complexas, que a gente pode mais ou menos chamar de estatais ou pré-estatais.
Roma, a civilização romana, não surgiu num momento tão primitivo assim da civilização na Itália. Já haviam outras civilizações, sejam nativas, sejam de colonização grega na Itália. Então, não havia simplesmente um vazio lá e a primeira organização social nesses aspectos primitivos. De modo que não necessariamente a gente precisa considerar que, sendo a propriedade originária sempre coletiva, a propriedade romana começou como coletiva, porque ela não é tão antiga assim na história da civilização na Itália. Como eu mencionei anteriormente, a observação do desenvolvimento da propriedade germânica, que é relativamente mais fácil de observarmos, de termos conhecimento científico do que da propriedade romana, porque esse estágio da propriedade germânica é bem posterior, né, ao primeiro estágio da propriedade romana, fez muitas pessoas induzirem que, de fato, todas as outras propriedades eram coletivas, porque a propriedade germânica começou como coletiva. A esse ponto de vista, Bonfante propõe um argumento bem interessante, que é geográfico. Os povos germânicos mais localizados no norte da Europa e no centro da Europa estão situados num terreno de pouca fertilidade. Essa pouca fertilidade vai favorecer a necessidade de cultivo de cereais. E cultivo de cereais, como todos nós sabemos, exigem duas coisas: um grande campo, um grande espaço. Cultivar cereais em um espaço reduzido, o produto final vai ser irrisório, seja para sustentar uma família, quanto mais para sustentar uma sociedade inteira. E o segundo aspecto precisa de muita gente para cultivar esse solo. Vamos observar como se dá o solo na Itália. É o completo oposto disso. Inúmeros rios, por mais que em dados pontos o terreno seja montanhoso, a região onde Roma se formou é extremamente irrigada, pantanosa, depois a região da Campanha, é bem diferente dessa condição geográfica onde os povos germânicos se desenvolveram. E, portanto, a cultura de vinhas e de outras culturas mais fáceis, menos intensivas e extensivas, favoreceriam o surgimento de uma propriedade privada. Porque imaginem só um cenário muito primitivo da civilização, existir propriedades privadas de tamanha extensão para o cultivo de cereais na posse de uma só pessoa ou de um grupo restrito de pessoas. É mais difícil de se conceber. Portanto, esse argumento geográfico é um dos fatores que ele opõe à propriedade coletiva primeva em Roma. Pois bem, antes de Bonfante, e até mesmo depois de Bonfante, algumas fontes não só jurídicas, como extrajurídicas, eram utilizadas para supostamente favorecer o argumento da propriedade coletiva originária. Vou passar aqui em revista das principais fontes e dos principais argumentos utilizados para defender a propriedade coletiva originária em Roma e opor a cada um deles a crítica do próprio Pietro Bonfante. O primeiro argumento, e também o mais frágil de todos, a memória poética. A tradição lírica de Roma nos conta que na época do reinado de Saturno, ou seja, estamos numa época mítica, do reinado de Saturno, antes mesmo de Júpiter, a propriedade era coletiva. Bem, a primeira coisa que poderíamos opor a esse argumento é que ele não tem nada de jurídico. A segunda coisa que poderíamos opor a esse argumento é que não necessariamente se trata de uma lembrança histórica guardada e transmitida por uma tradição poética. Pode simplesmente ser uma simbologia e um estado psicológico que se procura ou garantir ou transmitir às futuras gerações através da tradição lírica. Um exemplo disso, mutatis mutandis, podemos encontrar nas modernas teorias sobre a origem do Estado. Vamos pegar, por exemplo, o contratualismo inglês ou o contratualismo francês. Os dois se baseiam na ideia do estado de natureza originário, mas nenhum dos dois pretende que esse estado de natureza seja efetivamente histórico.
E isso falando em ciências, em política, não é exatamente ciência jurídica que esses autores tratavam, mas se até mesmo em campos mais científicos, esses recursos a um estado de natureza originário coletivo não necessariamente são históricos, quanto mais uma memória poética, que pode simplesmente traduzir uma propriedade coletiva como um estado em que a humanidade se encontrava durante o reinado de Saturno. Não vamos nos demorar muito nesse argumento, que ele é mais frágil de todos, como eu disse. Passando para o próximo, e aí fica mais interessante. A tradição nos conta que Numa Pompílio atribuiu as terras conquistadas por Rômulo Viritim Quibus, ou seja, a cada um dos homens cidadãos de Roma. Essa é uma das teses defendidas por Mommsen. O que isso quer nos dizer? Bom, se Numa atribuiu as propriedades individuais a partir de terras conquistadas por Rômulo, isso quer dizer que a propriedade individual em Roma veio do Estado e que anteriormente era uma propriedade coletiva estatal, nesse caso. Isso pode parecer convincente, mas não nos enganemos. O significado histórico disso não necessariamente pode ser diferente do significado histórico disso depois, nos momentos posteriores de Roma. A atribuição de terras provinciais pelo Estado romano era uma prática extremamente recorrente e continuou desde a época republicana até o final do Império. Era, inclusive, uma das estratégias para manter a fidelidade dos veteranos. Os generais buscavam que o Senado concordasse com isso para manter o seu poder, enfim. E essas terras são terras públicas porque são de terrenos conquistados. E é de fato o que o Numa está fazendo aqui. Terrenos conquistados por Rômulo antes dele. Isso não quer dizer que antes desses terrenos conquistados não haviam propriedades privadas em Roma. Então são duas questões diferentes. Passando por um próximo argumento, que é a tese central de Mommsen. Rômulo teria atribuído os famosos bina iugera a cada um dos cidadãos romanos. Também Viritim Quibus. O que são os bina iugera? Iugera é uma... geralmente se traduz como acre, né? Seria equivalente a meio hectare. 2 bina iugera, 2 iugera, seriam equivalente a meio hectare de terra, que o Rômulo deu a cada um dos cidadãos, anteriormente essa atribuição, portanto, de Numa, enquanto sua propriedade particular. Da onde que o Mommsen extrai daí que havia uma propriedade coletiva originária? Bom, meio hectare de terra não é nada. Lembrando que a gente está falando aí sobre uma civilização agrária. Meio hectare de terra mal dá para habitação. Não dá para fazer uma plantação que sustente a família, ainda mais as famílias numerosas daquela época, centradas na figura de um pater familias, se elas são tão insuscetíveis assim de garantir o sustento de uma família. Isso quer dizer que haviam outras terras que eram públicas, comunais, como queiram, e que, a partir de seu sustento, a partir de seu cultivo, a família seria sustentada. Então, um raciocínio meio que a contrário senso que o Mommsen faz aí, e vários outros seguem o Mommsen. Qual é a crítica que o Bonfante apõe a esse pensamento? Ele analisa que os bina iugera eram desse tamanho restrito porque esse tipo de atribuição de terra geralmente era dada aos pobres e aos clientes. A atribuição por iugera e, sobretudo, bina iugera não se reduz a essa notícia histórica de Rômulo. Encontramos como recorrente nas fontes em outros momentos, inclusive em atribuições a partir dos comícios das centúrias. E elas geralmente são associadas aos pobres e os clientes de fato. Então, não haveria uma discrepância, uma incoerência no fato de elas serem reduzidas. Se é aos pobres e aos clientes, isso quer dizer que haviam outras terras maior do que meio hectare na posse de indivíduos ricos que teriam o seu terreno cultivado
por esses pobres e clientes. Eu estou dizendo pobres, mas não é exatamente pobres, é a plebe, né? Que, né, mais ou menos equivalente nessa época. Portanto, esse terreno que seria cultivado para garantir o sustento de quem morasse nesses Bina Yugra não seria comunal e nem estatal, mas sim desses particulares ricos. É interessante notar, entretanto, dois pontos, e aí é uma crítica da minha lavra à crítica do Bonfante, né? Então, uma crítica da crítica. Existem duas fontes muito importantes que falam sobre esse Bina Yugra, né? Bom, primeiro de tudo, vamos considerar que se trata de Rômulo, né? E o outro argumento ainda se trata de Numa Pompílio, que é o que a gente poderia chamar de fase pré-histórica de Roma, no sentido de que a gente não tem quase nenhuma segurança histórica de que eles realmente existiram, realmente aconteceu dessa maneira. Então, as fontes que nós devemos usar não são exatamente jurídicas. A jurisprudência é um fenômeno bem posterior a esses fatos narrados aqui. Dois autores nos dão testemunho desse fato de Roma. Primeiro, Plínio o Velho, em seu História Naturalis, 18:2-7, menciona, entretanto, que os Bina Yugra eram suficientes para as pessoas daquela época. Isso é contrário ao argumento de Bonfante de que seria suficiente porque é só a plebe aos clientes. Ele fala em geral, né, o Plínio Velho. E ele ironiza isso com os novos ricos de sua época, que necessitavam de muitas coisas, necessitavam de grandes patrimônios, exibir grandes riquezas e suntuosidades. Então ele diz, naquela época os Bina Yugra eram suficientes para toda a população romana. Segunda fonte, né? Varrão, de Rústica 1:10, diz expressamente que os Bina Yugra foram atribuídos virit intuibus, ou seja, a cada um dos homens, no caso os paterfamilias, da cidade, e não por classe social. Então, além de não ser necessário, através do testemunho de Plínio o Velho, que esses Bina Yugra eram atribuídos só aos clientes e à plebe, Varrão, ao contrário, nos diz que foram atribuídos a todos igualmente. E, portanto, não havia exatamente um patrimônio maior senhorial cultivado. De toda forma, esses dois argumentos, tanto a crítica do Bonfante quanto a proposição da tese primeva por Mommsen, são os dois bem especulativos. Um outro argumento para a propriedade coletiva originária em Roma é a famosa interpretação a contrário senso da expressão familia pecuniaque. As fontes, em diversos momentos, mencionam que, originalmente, a extensão do patrimônio individual do cidadão era família pecuniaque, ou seja, a família e a pecúnia. E aqui tem nós, né, com a acepção moderna da palavra família, podemos nos confundir, não é o irmão, o filho, a esposa, que era a propriedade. Família são escravos. Tá? Inclusive, outra palavra vai derivar disso, que é o famuli, que tinha exatamente essa significação. E pecúnia vem de pecus, que são animais de arado. Então, seriam basicamente a extensão do patrimônio individual, seria basicamente os escravos e os animais de arado. Comece a associar isso com a categoria das res manque e nec manque. Tem alguma semelhança aí. Bom, se a extensão do patrimônio individual são só essas duas coisas, isso quer dizer que havia um patrimônio que não era individual, que era coletivo, composto sobretudo pelos imóveis. Portanto, essa interpretação ao contrário senso da expressão família pecúniaco. A crítica central do Bonfante reside na etimologia da palavra família. Ele procura entender que dentro disso estava comportado o fundo, o patrimônio imobiliário. E ele diz, família, no sânscrito, tem o mesmo radical que em sânscrito e quer dizer sede. E vai passar a significar escravos por uma extensão, assim como hoje nós chamamos, por exemplo, empregados domésticos só de domésticos.
naquela época, vai se extrapolar o sentido de sede para pegar só os escravos. Bom, na minha opinião, e essa, portanto, é uma crítica de minha lavra, não importa tanto a etimologia, sobretudo indo recorrer lá ao sânscrito. Importa o uso real dos termos. E o uso real, o uso efetivo, o significado que as fontes atribuem à palavra família são só escravos, e não o imóvel em que o escravo estaria. Então, me parece uma argumentação um pouco desesperada do Bonfante nesse sentido. Como veremos posteriormente, Max Caser vai partir desse mesmo argumento para chegar numa conclusão intermediária, mas em certo sentido oposta ao Bonfante sobre a origem da propriedade. Mas isso também tratarei no final da exposição. Outro argumento ainda para a propriedade coletiva originária está na etimologia da palavra mancipium. Mancipium era o equivalente do conceito de propriedade nas fontes mais antigas. Vou tratar disso melhor um pouco mais adiante. Mas o fato é que a etimologia de mancipium vem do verbo manucapere, pegar com as mãos. E, portanto, aludiria a uma propriedade puramente de bens móveis. Ou seja, a propriedade privada, o mancipium em Roma, originário, seria só sobre esses bens imóveis, e os imóveis seriam uma propriedade coletiva anterior. Bonfante não concorda com essa interpretação, porque, segundo ele, os romanos eram famosos por utilizar esses conceitos aparentemente naturalísticos e materialistas, né, pegar com a mão, para designar coisas efetivamente abstratas, como, por exemplo, o poder geral da manus, que nas fontes mais tardias vai significar exclusivamente o poder marital, mas originalmente tinha uma amplitude muito maior. E no mais, ele defende que, e outros autores também defendem, que mancipium significava e era, por excelência, atribuído ao poder que se tem sobre terras conquistadas dos inimigos. Então, não tem a ver, literalmente, com pegar com a mão alguma coisa. E o último argumento que eu trago aqui, que se opunha para defender a existência da propriedade coletiva originária, é o famoso Antiquum Consortium de Aulo Gelio. Esse autor faz referência a um consórcio antigo entre agnados, que seria uma propriedade coletiva desses agnados, que teria certa influência em sucessões e em alienações por parte de quem está integrando esse consórcio antigo. Então, se trataria de uma verdadeira propriedade coletiva. O Bonfante diz duas coisas sobre isso. Ele diz que Aulo Gelio nada expõe sobre efetivamente jurídico e coativo nesse antigo consortium, nada prova de que havia uma eficácia jurídica desse consórcio. E, em segundo lugar, ainda que houvesse, esse antigo consórcio apenas provaria uma propriedade comum familiar ou gentílica, e não necessariamente uma propriedade de toda a sociedade ou estatal. Pois bem, passando em revista por todos esses argumentos que Bonfante, com maior ou melhor resposta, vai criticando, vamos nos ater agora à categoria das res mancipi e nec mancipi. Por quê? Por que ir para essa categoria tão específica e tão estranha ao direito moderno para entender a origem da propriedade romana? Por causa do método naturalístico. Lembrem-se, o método naturalístico se trata de entender como era o direito originalmente através de seus resquícios no direito posterior. E esses resquícios geralmente se dão por normas de direito singular, como poderíamos considerar, nesse sentido, a categoria das res mancipi e nec mancipi. Para quem não tem tanto contato com o direito romano, a res mancipi eram certas categorias de coisas em um rol taxativo, ou seja, elas não se alteram. Sim, existe certa controvérsia sobre quais eram elas, mas, de toda maneira, considera que elas são sempre taxativas e imutáveis, que só poderiam ser alienadas por duas maneiras. Por uma emancipação,
que era uma cerimônia solene, que comparecia um porta-balanças com barras de cobre, uma varinha e uma fórmula solene era pronunciada, e para você transferir essa propriedade. Ou pelas in iure sessio, né, a sessão do juízo, que era uma simulação processual em que de uma reivindicação que não era contestada pelo verdadeiro proprietário. Então o juiz, no caso, geralmente o cônsul, atribuía a propriedade a quem estava reivindicando. E as res nec mancipi não precisavam de nenhuma solenidade dessas. Eram res mancipi os fundos itálicos, os terrenos itálicos, e atenção, fundos itálicos não quer dizer necessariamente terrenos na Itália, quer dizer terrenos que possuem o ius italicum, e era costume de Roma dar esse ius italicum a certas cidades importantes nas províncias, os escravos e as servidões rústicas, que eram poucas, servidões agrícolas, né? E os animais que se tomam pelo dorso, os animais mais caros da agricultura. Mas não nos interessa aqui entrar na discussão de quais eram as res mancipi nec mancipi no momento. O importante é que elas podem simbolizar não uma exceção na regra do direito clássico, pós-clássico, do Justinianeu, mas, sobretudo, a regra anterior a esse direito clássico. O primeiro problema que nós enfrentamos nessa investigação é a questão da datação da origem da categoria da res mancipi e nec mancipi. Paulo, no primeiro fragmento dos Fragmenta Vaticana, nos dá notícia de uma grande controvérsia que se tinha sobre os efeitos da emancipação de mulher sem a autoritas do tutor. Então, no caso, uma mulher sob tutela, que alienava uma res mancipi sem que o tutor impusesse sua autoritas. Isso tinha fortes efeitos na uso capião desse bem posterior. O que é importante nesse testemunho de Paulo é que ele menciona vários juristas que tinham opiniões diferentes, cada um deles, sobre esse tema. E esses juristas são Sabino, Cássio, Labeão, Próculo e Celso. Todos juristas do primeiro século depois de Cristo. Alguns mais do começo, alguns mais para o final, mas todos do primeiro século depois de Cristo. Ou seja, pro direito é uma época já antiga. Lembrando que as melhores fontes que nós temos são do século II, III em diante. O século I ainda é uma questão bem antiga. Se todos esses juristas do século I estão em ampla controvérsia sobre os efeitos da emancipação, ou seja, de uma alienação de uma res mancipi, isso quer dizer não somente que ainda era um instituto famoso nessa época, isso quer dizer, sobretudo, que já estava em decadência. Ou seja, no século I depois de Cristo, o conhecimento sobre esse instituto já estava em plena decadência, e os juristas discordavam abundantemente sobre ele. Uma outra fonte que pode nos induzir, né, nos indicar a antiguidade dessa categoria é Cícero. Ele também mais antigo ainda que esses juristas, né, Sabino, Cássio, já do século I antes de Cristo. Cícero fala recorrentemente em seus livros sobre a categoria da res mancipi e nec mancipi. Trago 3 exemplos aqui para ilustrar. Em seu discurso a favor de Lúcio Murena, pró-Murena, em 2:3, ele utiliza essa categoria como uma analogia para a responsabilidade de um cônsul sobre outro. Porque Catão atacou ele, nesse caso, o Cícero estava defendendo Lúcio Murena, que foi um cônsul depois dele. Ou seja, se elegeu cônsul imediatamente depois do Cícero. E o Catão fala que isso não seria, com todo o catonismo do Catão, que isso não seria muito republicano de se fazer, porque poderia ter interesses aí, é claro que ele vai apoiar. E o Cícero faz uma analogia. Ele diz, é natural que um cônsul, ninguém melhor do que um cônsul para defender o outro, sobretudo que veio antes dele, da mesma maneira que uma pessoa é responsabilizada civilmente com a autoritas. A autoritas é uma responsabilidade especial da emancipação, da emancipácio. Por exemplo,
mas passa aquela cerimônia que eu mencionei, que tinha o porta-balanças, as palavras solenes, tudo mais. Se a coisa emancipada por essa maneira apresentasse algum vício, ou não fosse exatamente o que se acordou que seria emancipado, quem alienou a coisa seria responsabilizado por uma ação pela autoridade desse ato solene e sagrado, e não por outra responsabilidade civil, como, por exemplo, a quiliana, ou os vícios redibitórios advindos do edito do Edil Curu. Então, é diferente, é uma responsabilidade mais antiga, mais severa, e ele alude, enquanto um termo de comparação aí, que um pretor deve velar pelo outro, né? O que veio antes deve velar pelo que veio depois, assim como quem aliena uma res mancipe deve velar por ela a quem está transmitindo, né? Essa res mancipe. Em outro discurso seu, em defesa de Valério Flaco, 3280, ele utiliza a categoria da res mancipe e nec mancipe para indicar que só terrenos mancípios, ou seja, fundos itálicos, poderiam servir de garantia contra os publicanos, ou seja, contra os coletores de impostos. Por quê? Porque terrenos provinciais não eram propriedade privada. Propriedade privada são só os fundos itálicos. Quem estava, embora terrenos provinciais fossem imensa maioria do terreno do Império Romano, a relação de direito da pessoa com aquela coisa não era de propriedade quiritária, mas sim de uma propriedade pretoriana, ou como as fontes mesmas chamam, de usufruto ou posse da coisa. E, por fim, em seus Tópica 528, quando Cícero exemplifica definições intensivas, e relembrando, né, definições extensivas e intensivas, é um tema que eu já trouxe logo na primeira apresentação que eu fiz aqui no grupo sobre o piano. Definição intensiva é uma definição que procura exprimir uma essência. Essa é a definição que Aristóteles deu, e Cícero basicamente transcreveu a mesma coisa em seus tópicos. E quando ele vai explicar, dar um exemplo de uma definição intensiva, ele define alienação de res mancipi. Até abrindo um parênteses aqui, é até interessante comparar Aristóteles com Cícero nisso. Geralmente, quando Aristóteles vai explicar, vai exemplificar o que ele está dizendo, ele dá exemplo de geometria. Cícero dá exemplo de direito. Isso diz muito sobre o aspecto cultural de cada civilização. Pois bem, isso quer dizer que Cícero, evidentemente, não era nenhum ignorante em direito, só que ele não era um jurisconsulto. E mesmo assim, res mancipi era uma categoria bem famosa e bem recorrente em seus escritos no século I a.C. Outra fonte que pode nos indicar a antiguidade dessa categoria é um fragmento de Gaio, que está em suas Institutas 247, que também trata sobre emancipação feita por mulher sob tutela, que é a mesma questão que o Paulo, no Fragmento Vaticana I, trata. E, nesse momento, Gaio nos diz que essa era uma disposição que constava na Lei das 12 Tábuas. Na reconstrução da Lei das 12 Tábuas de Ericóbono, isso pode ser encontrado na Tábua 5, Fragmento 2. Um parênteses. Não necessariamente essa é a única menção a mancipatio na Lei das 12 Tábuas. Outros 2 fragmentos da Lei das 12 Tábuas fazem menção a esse ato, que é Tábua 6.1 e 6.6b. Entretanto, nesses 2 fragmentos, que são bem importantes, inclusive, para análise, seja para o nexo, seja para a responsabilidade por autoritas, fazem referência explicitamente, singularmente, ao ato jurídico da emancipação e não à categoria de coisas mancípias e coisas não mancípias. O único que faz essa alusão seria, especificamente, o T5.2, que é feito a partir que é reconstruído a partir desse fragmento de Gaio. Isso quer dizer não somente que essa categoria já existia na época da Lei das 12 Tábuas, ou seja, num direito muito antigo, mas que existia antes da Lei das 12 Tábuas. Porque não parece razoável
que os essênbros tenham simplesmente inventado uma categoria tão singular e tão estranha quanto a res mancip, nec mancip, na lei das 12 tábuas, inovando, assim, no cenário jurídico romano. Além das fontes, a própria gramática, os aspectos etimológicos e gramaticais da palavra nec mancip nos indicam a antiguidade dessa categoria. Primeiro, a utilização de nec no lugar de non já evidencia certo arcaísmo na nomenclatura. E como todos nós sabemos, até hoje, o direito é uma área muito que mantém os arcaísmos de seus termos por muito tempo. Então, é um indício de que surgiu há muito tempo esse instituto, e mesmo quando o latim mudou, a palavra não se alterou. Segundo, esse mancip é só com um i no final. A opinião comum, quase hegemônica, na verdade, é que mancip faz referência a um genitivo contracto de mancipium. Esse genitivo contracto revela também um arcaísmo na construção dessa palavra. E mancipium, como eu mencionei anteriormente, é precisamente a propriedade originária de Roma. Seja coletiva, seja privada, é a propriedade originária de Roma. A evidência de que isso se trata de uma coisa bem particular desse instituto e não de outras aplicações dessa mesma palavra, se dá que quando as fontes utilizam o genitivo de mancipium para outras categorias, colocam os dois is no final. Por exemplo, as pessoas, personae in causa mancipi, né? Um filho, por exemplo, vendido por um pater familias, que não é um escravo, embora seja análogo à escravidão. E esse in causa mancipi vem com dois is, e isso é uma instituição, isso é uma categorização posterior. Ora, se é um genitivo de mancipium, ou seja, coisas do mancipium, e mancipium é a propriedade romana originária, começa a ficar claro para a gente a importância central da categoria da res mancip, nec mancip, para entender a propriedade originária romana, porque res mancip seria precisamente a categoria de coisas sujeita à propriedade, e res nec mancip a categoria de coisas não sujeitas à propriedade. E Bonfante vai se apoiar nisso para construir todo o seu edifício teórico sobre o assunto. Pois bem, o último elemento que nos evidencia a antiquidade vetusta dessa categorização são os próprios elementos que as constituem. Primeiro, quando esse rol taxativo das coisas mancípias incluem os animais, não são todos os animais que se incluem. Primeiro, são só os domésticos, e em segundo, não são todos os domésticos. Gaio, em 2,16, nos diz que, pela ignorância da época, não se incluiu camelos e elefantes, que também se domam pelo dorso. O que seria essa ignorância da época? Uma ignorância em que os romanos, daquela altura, simplesmente não conheciam a existência de camelos e de elefantes. Ou seja, isso traduz uma época bem anterior do direito romano. E, em segundo lugar, as servidões incluídas no rol das coisas mancípias são apenas as servidões rústicas e não as servidões urbanas, que têm maior interesse por direito moderno. Então, isso revela que as categorias surgiu num ambiente pré-citadino, um ambiente pré-urbano. Um OBS aqui, um pedido mais do que um OBS. Se meu áudio começar a falhar terrivelmente, por favor, mandem mensagens aqui no chat, tá? Se a origem dela é anterior à lei das 12 tábuas, talvez anterior mesmo à existência da urbs romana, como nos indica esse último argumento que eu dei aqui, só se incluem as servidões rústicas nas res mancip, o seu desuso se deu em que momento? A sua extinção ou seu desuso? Temos que dividir aí essa análise no Ocidente e no Oriente.
No Oriente, houve um progressivo desuso ao longo do tempo das categorias da res mancip e nec mancip. Isso não é tão difícil de se imaginar o porquê. Essa categoria, como nós vimos, é algo bem particular dos romanos, então não encontramos um equivalente com esse rol de coisas no direito grego, no direito alemão, etc. E, portanto, não é de fácil assimilação cultural pelos povos do Império Romano do Oriente. E, em segundo lugar, o aporte cultural jurídico do Oriente Romano favoreceu muito mais o registro das coisas através de notas escritas. Então, por exemplo, na Grécia, sob o Império Romano, o registro de imóveis se dava por escrito. Por exemplo, a doação exigia escritura, e isso foi uma inovação de orientalização do direito romano. Então, um dos argumentos que geralmente se opõe à existência da categoria de res mancip e nec mancip é porque a res mancip confere mais segurança jurídica. Por quê? Para você aliená-las, precisa de um ato solene, público, seja diante do pretor, do cônsul, que é a sessão in iure, seja com porta-balanças, as testemunhas e o ritualzinho todo lá. Essa segurança jurídica que os romanos conheciam. No Oriente tinha outra segurança jurídica, que é escrever as coisas e pregar na frente do terreno. Enfim, tinha outros meios, por isso caiu progressivamente em desuso no Oriente. Até que Justiniano, em 531, aboliu formalmente a categoria da res mancip e nec mancip. E essa constituição pode ser encontrada no Códex 731-15. E geralmente vai até aí, né? O que nós encontramos nos manuais. Essa informação que eu acabei de passar não tem nada de inédita. Qualquer manual de direito romano diz que Justiniano acabou com a res mancip e nec mancip em 531, mas que na prática ela já não era utilizada há muito tempo. Essa é a opinião que geralmente nos trazem. Entretanto, isso revela só a realidade jurídica do Império Romano do Oriente. No Ocidente, em 792 depois de Cristo, foram encontradas atas notariais escritas registrando mancipações. Veja que coisa incrível. 792 depois de Cristo é o Reino Lombardo. Ou seja, passou-se a queda, considera-se, né, a queda oficial do Império Romano do Ocidente, com a deposição de Rômulo Augusto, passou-se o Reino de Odoacro, passou-se as guerras góticas, passou-se o domínio do Império Romano do Oriente, que reconquistou essas regiões, e no Reino Lombardo ainda eram aplicadas a categoria da res mancip e nec mancip. Então, não dá para analisar as coisas de forma muito uniforme, e tem uma razão para a manualística passar as coisas de forma uniforme, mas um estudo aprofundado requer um pouco mais do que isso. E, acima de tudo, essa permanência no tempo dessa categoria revela que não é só um fóssil jurídico nas fontes do direito clássico, res mancip e nec mancip. É uma coisa que a população e a civilização romana do Ocidente levava muito a sério e tinha muito a ver com a origem da propriedade mesmo no direito romano. Pois bem, considerando que ela era muito antiga e que teve, entre aspas, a sua abolição em 531, mas o uso recorrente no Ocidente se prolongou por muitos séculos após isso, qual era a razão de ser desse instituto tão misterioso e tão importante, antigo e longevo na história do direito romano? Existem algumas justificativas pré-bonfantianas, né, que eu estou chamando aqui pré-bonfantianas. Vou elencar algumas. Dizem que as res mancip eram assim, ou seja, possuíam essas categorias de coisas e não outras, porque, por exemplo, englobavam somente as coisas mais caras à agricultura e ao cultivo. Bom, servidões rústicas, escravos, animais que se domam pelo dorso e fundos itálicos. Agricultura, né? Quem é da primeira sua opinião é Cujasso, que vai ser depois repetido até a escola elegante holandesa. Outro argumento, e esse é defendido por Lange, Mommsen e Pedelec. As res mancip são dessa maneira porque
englobam as coisas mais importantes e prestigiadas da família romana. Não é tão diferente da visão anterior, né? É até um pouco mais ampla. Bom, é importante, prestigiada pela família romana, porque é cara a agricultura, então, num contexto agrário, isso vai ser importante mesmo, é uma variação do mesmo argumento. Outro argumento, esse defendido por Denberg, Colliolo e Longo. São coisas que o direito romano pretendia manter só no patrimônio do cidadão romano, e não dos peregrinos. Por quê? Porque a alienação de res mancipi só podem ser feitas por esses atos jurídicos solenes que eu mencionei, e esses atos jurídicos solenes são instituições do direito civil, e não do direito das gentes. Então, só podem ser executados por cidadãos romanos. Então, haveria esse interesse. Esse argumento parece um pouco estranho, mas ele tem um certo fundamento no fato de que a propriedade sobre fundos itálicos é o que garantia, primeiro, direitos relativos ao processo de recenseamento em Roma, imunidade tributária e poder e direito de voto e de se candidatar, né? Você pertencia a uma tribo ou a uma centúria específica com base onde o seu fundo itálico estava. Então, tem uma certa importância nesse argumento. Um segundo argumento do porquê as res mancipi, um outro argumento do porquê as res mancipi são desse jeito. Se tratam de espólios de guerra. Essa é uma opinião de Rommel, Gibbon e Purta. Da onde que vem essa concepção? Do emprego original da palavra mancipium, as coisas conquistadas do adversário, que o próprio Bonfante mencionou anteriormente. Outro argumento. Essas seriam as coisas que só elas eram sujeitas, pelo menos originalmente, só elas eram sujeitas ao censo, e pensava assim Pufendorf e Van Gogh. E, finalmente, um último argumento. As res mancipi são dessa maneira porque se trata de uma propriedade coletiva, gentílica ou familiar. E pensa dessa maneira Maine, o mesmo Summer Maine, Karl e Perozzi. O que a gente pode encontrar de todas essas justificativas pré-bonfantianas? Elas não estão se contradizendo necessariamente. Juntando todas elas, temos um amplo leque de justificativas que mais ou menos respondem e podem aclarar o instituto. Só que todas elas falham num ponto muito importante. Nenhuma delas consegue explicar por que essa categoria foi tão longeva na história do direito romano. Por que em 692 depois de Cristo tinha gente fazendo emancipações na Itália? Se eram só coisas importantes para o censo romano em sua origem, ou para a agricultura romana em sua origem, por que durou tanto tempo assim em Roma? Elas não conseguem explicar. E é aí que entra a teoria bonfantiana da origem da res mancipi e nec mancipi. E nesse ponto, curiosamente, o Bonfante propõe uma lei universal. Ele não chama de lei universal, mas é uma lei universal. Ele diz, essa categoria não é uma particularidade isolada do direito romano, embora soe dessa maneira pelo nome e pelo rol de coisas. Essa categoria é só um exemplo local no direito romano de uma categorização que permeia toda a história do direito, seja antigo, seja moderno, que é dividir os bens em uma summa divisio, entre os bens de interesse particular ou individual e bens de interesse coletivo. E aqui eu cito uma passagem muito ilustrativa disso, de seu curso, página 211. Quando eu menciono o curso, é sempre a referência que eu passei no comecinho. Então, volume 2, parte 1. Tomo 2, parte 1. Convém ao efeito de um estudo aprofundado da importância jurídica capital da distinção no direito clássico e um estudo atento no direito comparado, que mostra a existência de uma série de classificações paralelas nos vários direitos, e aqui ele que destaca, e não apenas no direito das comunidades primitivas, mas naqueles de todos os povos, primitivos ou cultos, talvez sem uma única exceção.
Olha que temeridade científica ele está dizendo aí. Ele está dizendo que as categorias que ele está propondo, sem uma única exceção, em toda a história foi aplicada nos ordenamentos jurídicos, que é entre bens de interesse individual e bens de interesse coletivo. O que seriam bens de interesse coletivo? Vou elencar aqui algumas características que geralmente estão atreladas aos bens de interesse coletivo. Primeiro, eles representam maior valor social. Atenção, valor social não necessariamente quer dizer valor econômico social. Pode ser tão somente um valor simbólico social. Aí entra, fazendo um parêntesezinho aqui, né? Um dos argumentos que eu não cheguei a mencionar, porque são menores, da existência da propriedade coletiva anterior, é que os fundos não poderiam ser alienados. Vários aspectos da tradição literária e lírica em Roma nos diz que não havia ampla possibilidade de um pater-familias ficar vendendo aí o seu fundo itálico para várias pessoas e que, portanto, isso indicava se tratar de um bem comum entre todos que não poderia ser disposto dessa maneira. Ao que parece, isso não era um impedimento jurídico de alienação do fundo itálico, mas impedimento cultural. Isso é se desfazer da própria herança. Isso é acabar com um patrimônio que tem a ver não só com o que você deixará para os seus herdeiros, mas aonde são enterrados seus antepassados. Lembrando que os romanos enterravam os seus antepassados em túmulos feitos em seu próprio fundo, até porque aonde se faz um túmulo, o local se transforma em coisa religiosa. E lembramos bem dessa categoria de coisa religiosa, ela tornava o bem extra commercium. Então, se alguém enterrar um defunto no terreno de outra pessoa, estará tirando parte do terreno de outra pessoa do comércio e, portanto, diminuindo o valor desse bem. Tinha ações que o pretor concedia para quem fizesse esse tipo de coisa. Então, enfim, quando eu estou dizendo aqui de maior valor social, não é necessariamente um valor pecuniário, mas um valor simbólico e um valor religioso. Segundo ponto, os bens de interesse coletivo simbolizam, e aí uma extensão do primeiro ponto, um poder político e ou religioso. Terceiro ponto, eles têm grande relevância em matéria sucessória, enquanto os outros não têm tanta relevância em matéria sucessória assim, não são mencionados, ou enfim. Quarto ponto, eles são ou impedidos ou têm certas solenidades no processo de alienação, que é o que a gente vê, por exemplo, na res mancip, nec mancip. Pode-se aliená-la, só que só com aqueles atos formais do ius que vide. E, por fim, esses bens se concentram ou no Estado ou em grupos dominantes, grupos culturalmente dominantes. E os bens de interesse individual? Lembrando, eu estou passando aqui as características dos bens de interesse coletivo e interesse individual. Não necessariamente na res mancip e nec mancip, porque, segundo Bonfante, essa é uma categoria que perpassa toda a história do direito. Pois bem, bens de interesse individual. Eles têm um menor valor social, né, por oposição aos bens de interesse coletivo. Não há solenidades para aliená-los. Como que se aliena uma res nec mancip? Por tradição. Pego e entrego. Terceiro ponto. O domínio é exercido diretamente sobre a coisa. Então, isso é mais fácil de visualizar com bens móveis. O direito de propriedade sendo exercido sem o intermédio de outras instituições ou de outras pessoas. E, por fim, nunca houve uma única, e esse argumento que Bonfante gosta, nunca houve uma única sociedade que os negassem. Nem mesmo, diz o autor, a Rússia soviética. Porque ao contrário, não ao contrário senso, é um absurdo imaginarmos uma sociedade que não garanta que você, por exemplo, tenha propriedade sobre a roupa que está utilizando. É absurdo considerar que você não tem propriedade sobre o alimento que está comendo. Imagine, não possui propriedade sobre bens consumíveis. Esse é o contrassenso dogmático. Então, todas as sociedades garantiram a propriedade individual nos bens de interesse individual, mas não necessariamente nos bens de interesse coletivo. Aliás, essa relação tão íntima da propriedade direta, do domínio direto
dos bens de natureza individual sobre a pessoa que os detém, é um dos argumentos que foram utilizados pelo jusracionalismo, né, posterior do século XVIII, XVIII, XIX, para dizer que direito de propriedade individual é um direito natural, o que não vamos cair nesse erro aí, não, é a última coisa que os romanos pensariam. Pois bem, passando adiante aqui na exposição. Se essa categorização que o Bonfante está propondo é uma lei universal, vamos observar no direito comparado como que ela se deu. Em Roma, não há dificuldade alguma. Em Roma, ela se deu com a categorização da res mancip e nec mancip. Mas e fora de Roma? Bom, em Atenas, dividiam-se os bens entre bens visíveis e invisíveis. E veja bem, eu só estou elencando aqui as divisões que obedecem a esses predicados que eu listei anteriormente, que dividem os bens de interesse individual e interesse coletivo. Não é qualquer divisão que estou pondo aqui para vocês. Segundo caso, no Código de Hammurabi, ou seja, na Mesopotâmia, dividia-se, aí não tinha um termo abstrato para isso, né? Mas dividia-se a casa, o campo e a horta de todos os demais bens com base nessas características. Na Common Law, até hoje, divide-se entre os bens reais e os bens pessoais. Cuidado com a similaridade de termos. Bens reais não quer dizer literalmente o que hoje no direito civil quer dizer direito real, e nem bem pessoal, o que nós chamaríamos no direito civil aqui, família romano-germânica, de direitos pessoais, uma categoria própria do direito anglo-saxão, que vai se tornar hegemônico no common law, e sobre isso tem, ontem ou anteontem, não me lembro certo, foi postado um artigo interessantíssimo do professor Tomás Ossese na coluna Contraditor, do professor Bernardo, especificamente sobre como se dava a divisão entre bens reais e bens pessoais na common law. Recomendo a todos que leiam. E, por fim, outra grande divisão, nem um pouco estranha a nós, entre bens móveis e bens imóveis. Nós não costumamos enxergar essa divisão tão moderna e tão cara à sociedade atual como uma equivalente da res mancip e nec mancip, porque, bom, faz alusão ao critério natural. Imóvel não se pode mover sem destruir a substância. Móvel se pode mover sem destruir a substância. Não tem nada desse misticismo e dessa loucura dos romanos em colocar escravo, fundo itálico e servidão rústica numa categoria só. Mas será que é assim tão naturalístico mesmo a divisão entre móveis e imóveis? E será que sempre foi assim? Aí que está esse erro da gente achar que o direito foi criado anteontem por algum alemão, francês ou italiano. Pois bem, a divisão entre móveis e imóveis nem sempre foi naturalística. Vamos ver no direito medieval. Eram imóveis os escravos destinados à agricultura, que eram chamados os servi adscripti, os instrumentos e animais de cultivo. Lembra dos nossos atuais imóveis por destinação? Então, também não é tão inovador assim. Os peixes em peixarias eram bens imóveis. As colmeias de abelhas, os instrumentos de oficinas, as universalidades de coisas. No direito das sociedades mais puramente mercantis, vamos lá para a Itália renascentista, eram imóveis o ouro, a gema, a prata, os créditos remunerados, bens imóveis. Um exemplo particular, Veneza, uma dessas sociedades comerciais dessa época, Veneza, depois e não antes, depois de sua expansão comercial e política, passou a considerar como imóveis apenas os terrenos situados no estuário de Veneza. Então, os terrenos em outros locais da Itália e nas ilhas conquistadas por essa cidade não seriam considerados bens imóveis. Qual é a diferença disso em relação à diferente valoração que o direito romano fazia entre os fundos itálicos e os terrenos provinciais? Absolutamente nenhuma.
Mas aqui nós estamos chamando de bens móveis e imóveis, não de res mancip e nec mancip. Pois bem, nem sempre foi tão uniforme como parece, então, a divisão de móveis e imóveis. E os juristas intermédios tinham noção disso e comentavam sobre essa confusão em suas obras. Dou 2 exemplos. Voet, em seu De Natura Rerum Mobilium et Immobilium, publicado em 1757, escreve: não é de se admirar até que ponto pergunta-se ansiosamente sobre isto, se cada coisa deva ser incluída como mais móvel ou imóvel. E aqui está, né, no adjetivo está com grau comparativo mesmo, como mais móvel ou mais imóvel, como se pudesse haver graus intermediários entre essas duas coisas, e revelando que, de fato, imóvel e imóvel não necessariamente tem a ver com o conceito materialístico de se alterar sem mover a substância, de se transportar sem mover a substância. 3 anos depois, 1760, Godofredo Magno parece responder essa pergunta, ou melhor, contribuir com essa pergunta, em seu De Vera et Genuina Mobilium et Immobilium, e ele escreve: quem se impressiona, não poucas sombras existem nessa doutrina, não poucas trevas existem nessa doutrina. E o direito moderno? O fenômeno do jusracionalismo, da pandetística, o fenômeno da a tendência de sistematizar, de racionalizar o direito, nos rendeu categorias como os imóveis por destinação, que mais ou menos acomodam o resto das categorias de coisas móveis e imóveis num critério puramente materialístico, enquanto as que são imóveis, mas que eu posso transportar sem danificar a substância, não seriam exatamente imóveis, mas seriam imóveis por destinação. É um trambique aí, feito pelos juristas mais modernos. Entretanto, também não é infrequente encontrarmos conceitos e bens intermediários entre as duas coisas, que não tem uma categoria própria, e o direito e a dogmática meio que fecham os olhos para essas coisas. Cito um só: energia elétrica. O Código Civil considera como móvel. Mas a gente pode realmente dizer que é móvel por destinação? Não é. É simplesmente a lei considerando como móvel, porque precisa considerar de alguma maneira, porque tem que ter ou interesse coletivo ou interesse social nessas duas coisas. E não é. E essa falha aí na dogmática não se dá tão somente porque a energia elétrica é um advento do mundo moderno não previsto pela ciência jurídica, porque esses tipos de bens intermediários, que é difícil dizer se é móvel ou imóvel, existiram desde sempre. Eu acabei de listar aqui 2 autores que no século XVIII diziam isso. Pois bem, em conclusão, dividir as coisas no direito romano entre res mancip e nec mancip não tem nada de alienígena, não tem nada de incompreensível, não tem nada de absolutamente confuso ou inexplicável. É simplesmente uma realização local dessa categorização que perpassa toda a história do direito, e não só do direito romano. Pois bem, voltando agora com todo esse aporte sobre res mancip e nec mancip para a nossa discussão sobre a origem da propriedade romana. Vimos que o termo empregado para designar o direito de propriedade originário era mancipium. As fontes falam mancipium para designar o que hoje nós falamos direito de propriedade. Não é outra coisa, era a mesma coisa, só que utilizava-se esse termo. Posteriormente, isso para o direito clássico, o termo vai se alterar para dominium. E no pós-clássico e justinianeu, sobretudo nos juristas de matriz mais oriental, o termo proprietas vai passar a assumir essa designação. De qualquer forma, eles estão dizendo a mesma coisa, que é o direito de propriedade. O fato é que, no começo, o termo utilizado era mancipium. Ora, res mancip, como eu mencionei, é um genitivo contracto disso, ou seja, faz alusão às coisas que são sujeitas ao direito de propriedade. Portanto, são elas, e só elas, as verdadeiras propriedades do direito romano.
E essa propriedade, essa verdadeira propriedade emancípia, ela é coletiva, ela é estatal? Bonfante diz que não, ela seria gentílica. Por que gentílica? Porque a organização social das gentes, as gentes, né, é anterior, e isso nós sabemos, é anterior à própria urbs romana, à própria existência de um Estado romano, que se deu mais ou menos por uma confederação dessas gentes, lá no Lácio, do que por uma posterior divisão da população em gentes depois de já surgir o Estado romano. E essas gentes tinham um direito, que é, nós chamamos hoje de direito gentílico, que possuía um direito de propriedade próprio chamado mancipium. E esse direito de propriedade próprio, primeiro, não pode ser estatal, porque não havia Estado. São as gentes, e gentes são unidades familiares amplas. Não é exatamente um pater familias e a sua família imediata. É um pater familias e uma porção de gente submetida a ele que tem parentesco agnatício que resulta a ele em função de outro ancestral agnado comum, geralmente mítico, geralmente heróico. A formação da cidade romana e do Estado romano se dá por uma reafirmação desse Estado em detrimento do direito gentílico e da instituição das gentes. Para o Estado romano, para a República, seja o reino, seja a República, se firmar enquanto um poder, enquanto império no Lácio, se deu diminuindo o poder desse direito gentílico, a influência desse direito gentílico e substituindo por outro, ou melhor, transferindo para o outro. O que o Estado gradualmente vai começar a fazer? Retirar esse mancipium do líder das gentes e passar para cada um dos paterfamilias da família próprio iure, ou seja, aí sim a família mais imediata, um paterfamilias e todos os seus descendentes e a sua esposa casada com humanos vivos. Só que vai ser transferido com todos os predicados que antes o mancipium possuía, ou seja, todos os direitos que o mancipium tinha no direito gentílico, todas as possibilidades que tinha no direito gentílico, vai passar para a propriedade desse paterfamilias, agora já sob o Estado romano, e já só é adstrito à sua família própria iure. Isso resulta, segundo Bonfante, e essa é a tese inédita, mais ou menos inédita dele, sobre a propriedade romana original ser uma soberania individual. Nesse ponto, ele traz 5 traços fundamentais da propriedade romana originária. E quando eu digo propriedade romana originária, já é essa do paterfamilias, não é mais a gentílica, mas é tão somente um aporte, não, transporte dessa propriedade gentílica para o paterfamilias. Primeiro ponto, é uma propriedade fundiária do cidadão, delimitada por uma cerimônia solene e sacra chamada limitatio. Essa limitatio originalmente era feita pelos álgures, depois vai ter uma burocracia especializada em fazer essa limitatio, sobretudo nas províncias que deixaram livros fantásticos sobre como dividiam territórios provinciais, mas não entrarei nesse mérito. O fato é que é uma cerimônia solene e sacra. Lembra do que eu mencionei sobre o importante valor social dos bens de interesse coletivo. E esse valor social é, sobretudo, religioso, porque sociedades primitivas não se portam tanto com moeda. 2. Segunda característica. É uma senhoria absoluta e ilimitada internamente. Dentro da propriedade, o paterfamilias é um rei absoluto. Como ele seria um rei absoluto? Basta analisar a extensão da pátria potestas, né, do poder do pai de família, o poder familiar, em sua origem. Um poder de vida e morte, não só sobre os filhos, mas sobre a esposa casada com humanos. Poder de reconhecer ou não os filhos, mesmo em injustas núpcias. Um poder de vender os seus filhos por quaisquer motivos. Enfim, um poder autocrático do paterfamilias. E funções religiosas, inclusive. Velar pelos antepassados, pelos manes, das suas famílias, enfim. Outro indicativo dessa senhoria absoluta dentro de sua propriedade, que haviam pouquíssimas servidões no direito romano originário. Quais são as servidões da mancípias que estão nessas categorias aí? Só as 2 servidões rústicas primordiais. E lembrando, essas servidões não são forçadas.
É um negócio jurídico que se faz. Os dois proprietários do terreno têm que concordar em estabelecer essas servidões para que elas sejam estabelecidas. Então, não é exatamente uma diminuição do poder de propriedade do pater-famílias. E, o mais importante, não havia nenhuma servidão legal nesse período, né? O que chamamos hoje de servidão legal, direito de vizinhança, passagem forçada, sobretudo a iterat sepulcrum, o caminho necessário para se fazer para chegar ao sepulcro de alguém que ficou isolado por um imóvel de um terceiro. Isso são ações que vão ser criadas e tuteladas pelo pretor e, por extensão, pelos governadores de províncias posteriormente. No início não havia essas servidões legais. Terceiro ponto da propriedade romana originária: ela absorve tudo que nela recai. Essas regras de relativizar as acessões, por exemplo, se o que acedeu tem um bem, tem um valor muito maior do que o valor da superfície imobiliária, então essa superfície, ela é que acede ao que foi construído nela, não havia originalmente em Roma. Tudo que entrava na propriedade era da propriedade, e nem se poderia ir na propriedade para buscá-las, né? O direito, por exemplo, de colher os frutos dia sim, dia não, que caíam no terreno vizinho, é posterior. Quarto ponto: a propriedade romana original é imune ao poder fiscal estatal. A gente não costuma lembrar muito disso, mas o que distingue a propriedade provincial da propriedade itálica é que na propriedade provincial incidia-se impostos imobiliários. Por isso que os fundos se dividem nas províncias entre tributários e stipendiários. Tributários são aqueles que devem impostos ao imperador, ou seja, são províncias do imperador. E stipendiários, os que devem impostos ao Senado, ou seja, são províncias do povo romano. Os fundos itálicos não pagavam nenhum imposto. E é por isso que só no direito romano a gente pode considerar a obrigação tributária como uma limitação da propriedade. Porque, diferente do direito moderno, no direito romano, a obrigação tributária traduz uma não existência do direito de propriedade. E, por fim, a propriedade romana original era perpétua. Ela não poderia, por exemplo, alienar a termo ou colocar outras condições ou cláusulas que desfariam o direito de propriedade posterior. Essa propriedade quiritária original, autocrática, essa soberania individual, que é tão somente a propriedade gentílica transportada agora para o pater-famílias, por força de uma política mais ou menos consciente do Estado em desfazer a organização social das gentes, vai ser ela mesma desfacelada, por sua vez, com o desenvolvimento da propriedade pretoriana. Não é difícil de se imaginar que uma propriedade com todas essas características de soberania individual, com toda essa dificuldade de alienação, né, ou se por ioricécio ou por mancipácio, não traduz muito bem as necessidades comerciais de uma Roma do século I a.C., do século I depois de Cristo. Então, o pretor, através ou não concedendo as suas ações, ou concedendo certas ações e ficções e exceções específicas em seu processo formulário, vai garantir certos direitos de propriedade equivalente às propriedades mancípias, às coisas não mancípias. É a famosa propriedade bonitária ou propriedade pretoriana, que vai gerar o duplex dominium, os dois direitos de propriedade que existiam em Roma concomitantemente. Isso também é uma ideia que buga um pouco o jurista moderno, como dois direitos de propriedade, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. Não à toa, reparem bem, não à toa o processo de desfacelamento da propriedade quiritária pela pretoriana está associado com essa intervenção, aumento da influência estatal na esfera privada, que não é só a propriedade que vai ser desfacelada. O poder, o pátrio poder também será, a dominica potestas também será, o poder marital também será. O pater-famílias já é obrigado a reconhecer o seu filho nascido em justas núpcias. O pater-famílias não pode mais matar os seus filhos. O pater-famílias não pode mais vender os seus filhos. Ou pelo menos não pode mais vender por qualquer motivo. E nem se fale ainda do poder dominical, né? O poder sobre os escravos, a diminuição da autoridade e da liberdade do senhor de escravos na punição de seus escravos,
o benefício que um escravo tinha se fosse abandonado, doente ou velho, enfim, tudo um fenômeno histórico e contínuo de intervenção do Estado e desfazendo essa condição original do direito gentílico. Como eu disse anteriormente, a propriedade provincial não era exatamente propriedade. A expressão propriedade provincial é um contrassenso, portanto, porque não era exatamente propriedade, embora vários institutos do domínio ex iure quiritium fossem aplicados aos terrenos provinciais. Das evidências disso é que as fontes não utilizam o termo dominium ou proprietas na designação dos fundos provinciais, mas sim usufructo ou possessio, para designar a relação dos particulares que detinham fundos nas províncias. Isso quer dizer que, embora na prática a tutela seja quase idêntica ao dos fundos itálicos, com algumas exceções, como, por exemplo, a questão tributária ou a alienação de fundo total, isso quer dizer que, conceitualmente, os romanos ainda consideravam que propriedade é só quiritária mesmo. Isso acaba com Diocleciano em 292, em que ele quebra a imunidade dos fundos itálicos, ou seja, passa-se a cobrar impostos dos fundos que detinham o ius itálico e passa, em suas constituições, a chamar de dominus ou de proprietas o detentor da propriedade ou a propriedade ela mesma em terrenos provinciais. Então, só nesse momento vai passar a ter uma equivalência maior entre esses dois tipos de propriedade. Em resumo, o que a gente pode tirar daí? A propriedade primitiva romana tinha motivos fortemente religiosos, sociais, culturais e políticos, em sua delimitação e extensão conceitual. Já a propriedade posterior, desde a quiritária até a pretoriana e posteriormente a fusão entre as duas depois de Diocleciano, tem uma razão fortemente socioeconômica. Os imperativos de necessidade comercial vão relativizando essas regras rígidas do ius iure. E a função, a ratio iuris do direito de propriedade deixa de ser uma razão religiosa, social e política para ser uma razão econômica, que é a razão que hoje o direito de propriedade possui. Já estou me encaminhando para o final, estou me excedendo abusadamente do tempo aqui que vocês estão me dando. A recepção. Como se deu a recepção dessa teoria bonfantiana do direito de propriedade? A tese que ele propõe sobre a soberania individual originária dos direitos de propriedade foi mais ou menos acolhida explicitamente, e segundo ele mesmo, explicitamente ou não, pela doutrina italiana, como podemos ver em Perozzi, Pacchioni, Emílio Costa e Emílio Betti. Como que era antes do Bonfante propor essa teoria? Geralmente era dominada por uma visão de matriz pandetística que era sensivelmente contra essa visão, que tinha uma visão mais socializante, não confundir com outras exceções desse termo, uma visão mais socializante do direito de propriedade, uma função mais coletiva do direito de propriedade, como era, por exemplo, a visão de Savigny e de Ehring. Então, vai ser uma resposta a eles, mais ou menos, que Bonfante escreve essa teoria da propriedade. Com o passar do tempo, me parece que essa teoria bonfantiana se tornou o que podemos chamar de cultura geral doutrinária sobre o que é o direito de propriedade romana, a ponto de alguns autores, como Juan Iglesias, simplesmente transcrever esses 5 elementos do direito de propriedade que eu elenquei para vocês anteriormente como a característica do direito de propriedade romana. É um transporte imediato da teoria bonfantiana para outros autores, sem nenhuma crítica mais detida. Por outros autores, entretanto, houve um acolhimento mais parcial ou adaptado, como vemos em Max Caser. Lembram? Falei que eu ia voltar para o Caser em algum momento? Quando Caser analisa a expressão família pecuniaque, que eu mencionei anteriormente, que era o termo que designava a extensão do patrimônio individual originário, ao invés de ele considerar que havia uma propriedade gentilícia à parte do que seria a família e a pecúnia, ele considera que a verdadeira propriedade
são os bens não comunais, ou seja, é a família e a pecúnia. A partir do mesmo fragmento, ele faz uma interpretação oposta ao do Bonfante. Isso é bem curioso. Ou seja, a propriedade, na visão de Caser romana original, não era exatamente o que hoje chamamos de direito de propriedade, mas uma associação de fato um pouco mais qualificada juridicamente, uma posse qualificada. E a propriedade gentilícia, ou seja, o que não está incluído na família pecuniaque, antes de ser um direito de propriedade verdadeiro, a verdadeira propriedade romana, era, ao contrário, uma força limitadora do direito de propriedade. Por que limitadora? Porque dificultava a alienação, e tinha regras muito específicas para a sucessão, tinha um grande apelo cultural de não se desfazer delas. Ou seja, ao invés de encarar esse direito gentilício como uma soberania individual, ao contrário, Caser, através das mesmas fontes, encara como uma diminuição dessa soberania, uma força limitadora do interesse comum que as pessoas têm sobre essa propriedade gentilícia originária. E por que haveria um interesse comum nessa propriedade gentilícia originária? Bom, nós não vimos originalmente que um dos argumentos era que Rômulo atribuiu os bina iugira a cada um dos cidadãos, e esses bina iugira foram chamados, e suas fontes nos contam, Plínio Velho, Varrão, foram chamados de heredium, porque iam para os herdeiros, ou seja, os que não estavam nos bina iugira não iam para os herdeiros. Então, essa força cultural de preservar o patrimônio para as futuras gerações é o que limita a propriedade no direito gentilício e o que vai fazer, portanto, do restante a verdadeira propriedade romana, e não da propriedade gentilícia. Um autor que pensa dessa maneira, por exemplo, Capogrossi Bolognese também. E, finalmente, Fritz Schulz critica a tese bonfantiana, chamando de apaixonada e muito especulativa. Em alguns pontos, escreve Schulz, a teoria bonfantiana, ao invés de explicar certas características do direito romano, mais confunde, e convém explicar essas características com coisas mais fáceis e menos complexas, que é o princípio da navalha de Ockham. Entre duas explicações que chegam ao mesmo resultado, devemos preferir, logicamente, aquelas que possuem menos premissas, são menos complexas. Um exemplo que ele dá é da responsabilidade ilimitada do herdeiro, né? Hoje em dia, o herdeiro responde no limite das forças da herança. No direito romano, não. O herdeiro respondia com o próprio patrimônio pelas dívidas do decuius. Por que isso acontecia no direito romano? O Bonfante diz que é porque isso traduz como era a responsabilidade do pater familias do direito gentilício, essa soberania individual. Mas o Schulz acredita que, ao invés de aportar toda essa teoria especulativa, basta considerar que a responsabilidade ilimitada do herdeiro é simplesmente uma consequência da transferência de posição da responsabilidade pessoal do decuius para o herdeiro. Ora, antes de morrer, o decuius respondia pessoalmente por suas dívidas. Depois de morrer, quem o sucede à sua posição também responde pessoalmente. Então, responde também na força do seu próprio patrimônio e não somente na extensão das forças de herança. A parte de todas essas críticas que foram feitas, tanto positivas quanto negativas, o que eu entro essa última parte da minha exposição, o que eu tenho a pensar sobre a teoria bonfantiana? Primeiro, ela é uma tese claramente inovadora, mas não é completamente inédita. O Bonfante, eu não sei se por orgulho ou por outro motivo, não menciona muito as suas fontes e as suas inspirações, mas claramente a principal delas é Summermain, que é recorrentemente citado quando ele vai tentar propor o que ele pensa, Perozzi, em alguma medida, e talvez Fustel de Coulanges, que ele não menciona em momento nenhum, mas não podemos ignorar a contribuição teórica que Fustel de Coulanges traz em Sociedade Antiga, quando ele explica o papel do pater familias. Ele não era jurista, mas de qualquer forma ele compreendeu muito bem o papel do pater familias original nesse direito gentílico, o papel religioso da manus, dessa soberania individual do pater familias. Então, certamente, o aporte teórico do Fustel de Coulanges teve alguma influência em Bonfante. Outro mérito de Bonfante é a sua capacidade
refinamento metodológico na abordagem, no estudo desse objeto, com o consequente desenvolvimento sistemático do mesmo, combinando a análise da origem da propriedade com a análise da Res-Mankip e Neck-Mankip, que prova ser uma via muito mais frutífera para estudar a origem da propriedade romana do que simplesmente ignorar essa categoria de coisas. Outro mérito é que a teoria bonfantiana distingue claramente a diferença de evolução da propriedade romana da propriedade germânica, no sentido de que a propriedade germânica passa de uma posse consolidada, ou seja, havia uma propriedade comum no direito germânico e os indivíduos, através de posse, uma situação de fato, vão se consolidando nessa posse até ela ser aumentada e se tornar um domínio, enquanto que em Roma não havia uma propriedade coletiva, é uma soberania territorial gentilícia que será diminuída até a condição de domínio. É o processo inverso que está em Roma e que se dá nos povos germânicos. Segundo ponto, nos povos germânicos, o ponto de partida do direito de propriedade são os bens móveis, é a posse consolidada sobre os instrumentos de trabalho, sobre os animais e sobre os escravos. Em Roma, é o oposto, são os fundos itálicos, são as servidões rústicas. E, portanto, a teoria bonfantiana resulta numa ferramenta muito importante, muito interessante de compreensão da diferença do direito de propriedade e da evolução dos direitos de propriedade dos direitos de matriz da Civil Law e da Common Law. Bom, até hoje, por exemplo, no Reino Unido, toda propriedade é considerada como sendo, no final das contas, uma propriedade da rainha, e a propriedade individual tem um outro sistema, o sistema das tenures, o sistema do trust, que é bem diferente do que hoje nós compreendemos como propriedade no nosso direito de matriz romano-germânica. Por que será isso? Não é de se surpreender que o processo seja esse, considerando a diferença do processo de evolução de propriedade germânica à propriedade romana, que a propriedade romana sempre foi individual, embora fosse gentilícia em sua origem. Apesar de todos esses méritos da teoria bonfantiana, o que coloco como contra? O que pode ser uma crítica negativa ao seu pensamento? Primeiro, de fato, seguindo na esteira de Schulz, Bonfante tem um baixo nível demonstrativo e, sobretudo, baixo nível dedutivo sobre a teoria dele, sobre a soberania territorial. É certo que muitos dos pontos do que ele diz como sendo da propriedade original são constatáveis pelas fontes ou são imagináveis, né, por um pensamento de extensão, estendendo-se a interpretação atual para o direito antigo, mas ele não aporta muitas fontes justificando por que ele pensa dessa maneira. Em segundo lugar, mesmo se for verdadeira essa soberania individual original da propriedade romana, isso não justifica o fato de Bonfante definir propriedade romana igual essa propriedade original. Porque Bonfante, quando trata da definição da propriedade, ele define exatamente como essa propriedade original, apesar da propriedade romana ter alterado ao longo do tempo e ter se transformado depois da propriedade quiritária, depois da propriedade pretoriana e depois no que resultou do período pós-clássico justiniano, que fundiu esses dois direitos. Por que será, então, que Bonfante ignora todo esse desenvolvimento da propriedade e fixa a definição de propriedade romana nessa propriedade absoluta, individualística, sim? Eu imagino que seja uma influência ideológica, um viés ideológico próprio do autor. E cito um trecho que penso demonstrar bastante esse viés ideológico dele, que está no curso 277, páginas 277 e 278. Por outro lado, a autonomia individual é talvez a mais evidente e elevada característica do direito romano. E, malgrado todas as infiltrações heterogêneas no medievo antigo por Constantino e depois o medievo feudal e barbárico, elas representam o sumo mérito ou o sumo defeito, a depender do ponto de vista. O direito romano foi o verdadeiro direito do individualismo. Por isso, podemos mesmo afirmar que seu verdadeiro e substancial triunfo não é a época da recepção medieval, mas sim a época moderna, na qual ele, penetrando nas várias codificações, destruiu grande parte daqueles vínculos que o medievo havia introduzido no regime da propriedade, aliás, em todo o gênero do regime patrimonial.
Afirmar que o direito romano é o verdadeiro direito do individualismo e que nós só nos aproximamos do direito romano na Idade Moderna, quando jogamos fora as influências medievais que infiltraram no direito romano essas ideias coletivistas, me parece um tremendo exagero por parte de Bonfante e que ilustra, talvez, a sua paixão em querer defender, acima de tudo, uma visão individualística do direito romano e não uma visão mais coletivista do direito romano. De toda forma, mesmo se a propriedade romana original fosse essa propriedade senhorial absoluta que ele defende, e pode ser que tenha sido mesmo em sua origem, o que hoje o direito moderno chama de propriedade não vem da propriedade utilitária, vem da propriedade pretoriana, ou seja, uma propriedade que se define pelo seu valor e por sua função econômico-social, e não por sua função político-religiosa ou puramente cultural, digamos assim. E neste sentido, ao contrário do que o Bonfante diz, atualmente nunca estivemos mais distantes do direito romano do que no passado. Por fim, me parece que, sobretudo nesse fragmento que eu acabei de ler do Bonfante, ele faz uma confusão flagrante entre o conceito de indivíduo ou de individualismo e o conceito de soberania individual, que traduz, talvez, uma confusão entre o que seria, na cosmovisão antiga, o conceito de indivíduo de direito e o que é, na cosmovisão moderna, individualista, liberal, pós-humanismo, o conceito de indivíduo e o conceito de direito. Tratar essa palavra, esse conceito como idêntico nos dois períodos é impossível. Mas não me estenderei sobre isso, porque já tomei muito tempo. Encerro a exposição com um trecho de Schulz, em seu Classical Roman Law, Oxford, Clarendon Press, 1961, página 338, que meio que resume o que eu acabei de dizer. É, entretanto, não a concepção romana de propriedade que é individualística, mas a lei romana relativa à propriedade. Agradeço a atenção de vocês e peço 1000 desculpas por ter tomado tanto tempo assim. Eu imaginei que ia ficar longo, mas não imaginei que ia ficar tão longo assim.